É o século X. A Sicília, a ilha que hoje faz parte da Itália, está sob domínio islâmico. A ilha da Sicília tem sido campo de batalha e objeto de disputa entre impérios por milhares de anos. Por muitos séculos ela ficou sob o domínio de governantes muçulmanos que trouxeram sua fé consigo e mudaram o panorama religioso da ilha. No entanto, essa mudança não durou, e o domínio cristão retornaria à ilha pouco tempo depois. Mas neste vídeo, veremos como a Sicília deixou de ser um reduto muçulmano para voltar a ser uma ilha governada por cristãos. A Sicília possui uma história longa e rica em acontecimentos. Em diferentes períodos ela foi governada por gregos, cartagineses, romanos, vândalos e bizantinos, só para citar alguns. Sua posição central no Mediterrâneo fez dela uma parte essencial para a projeção de poder de vários impérios que travaram inúmeras guerras para controlá-la. A ilha se tornou cristã sob o Império Romano e permaneceu assim durante séculos de domínio bizantino. Em 827, os aglábidas muçulmanos da Tunísia, vassalos do Califado Abássida, invadiram a ilha para derrubar o governo bizantino. As campanhas resultantes se estenderam por décadas, enquanto os sicilianos resistiam ferozmente à invasão muçulmana. Uma a uma, porém, as cidades caíram. Palermo foi tomada em 831, Messina em 843 e Siracusa em 878. No final do século IX, os muçulmanos tinham controle efetivo de quase toda a ilha. O domínio muçulmano na Sicília trouxe muitas mudanças. A conquista foi brutal e causou uma grande despovoação em algumas comunidades cristãs. Em seu lugar, colonos muçulmanos se estabeleceram e alteraram o panorama religioso da ilha em favor do Islã. A maioria da população da ilha continuou cristã durante quase todo o período muçulmano. Eles estavam sujeitos ao imposto jizya, pago por todos os não-muçulmanos em terras muçulmanas, mas geralmente eram deixados em paz para praticar sua fé. As igrejas puderam funcionar, e os governantes muçulmanos não tentaram seriamente converter as massas ao Islã. Ainda assim, por meio de uma combinação de imigração e conversão, cerca de metade da população da Sicília tornou-se muçulmana por volta de meados do século XI. A Sicília desenvolveu uma sociedade rica e próspera sob o domínio muçulmano. A ilha viu a introdução de novas técnicas agrícolas e novas culturas, como tâmaras e cana-de-açúcar, que eram mercadorias valiosas para o comércio. Graças à sua posição geográfica, aos governantes muçulmanos e à população cristã, a Sicília estava perfeitamente posicionada para se tornar um dos maiores centros comerciais do Mediterrâneo e mantinha comércio com todas as potências do Mediterrâneo. Isso transformou a Sicília em uma das sociedades mais ricas e vibrantes da Europa. Essa prosperidade era uma faca de dois gumes. Os bizantinos nunca deixaram de tentar reconquistar a ilha, e os estados italianos também passaram a se interessar cada vez mais. Os muçulmanos que governavam também desenvolveram um forte senso de identidade e independência, que os afastou do restante do mundo muçulmano. Isso também incentivou disputas internas entre os nobres ricos e ambiciosos da ilha, resultando na derrubada dos governantes aglábidas pelos rivais fatímidas, em 909. Os fatímidas transfeririam sua base de poder para o Egito, deixando outra dinastia, os Calbidas, para governar a Sicília em seu lugar. Mas o poder dos fatímidas não duraria. No século XI, a Sicília era assolada por constantes potências externas, ansiosas para tomar a ilha para si. Os Calbidas enfrentaram conspirações ou conflitos abertos com os zíridas muçulmanos do norte da África, os bizantinos, o Sacro Império Romano Germânico e os estados italianos. Eles também enfrentaram sérias divisões na ilha. Em 1035, uma devastadora guerra civil irrompeu entre os irmãos Cálbidas, Emir al-Akal e Abu Hafs. Abu Hafs pediu o apoio dos zíridas do norte da África, enquanto al-Akal recorreu aos bizantinos. Ambos os irmãos prometeram ao seu aliado estrangeiro amizade e cooperação nas áreas da Sicília que controlavam. Abu Hafs e os zíridas conseguiram derrotar e matar al-Akal antes que os aliados bizantinos do emir pudessem chegar, mas a guerra civil deixou a Sicília fraca e vulnerável.
Os bizantinos perceberam que agora era a chance de reconquistar a Sicília para o cristianismo, mas as coisas não sairiam exatamente como planejado. Um exército bizantino partiu em 1038 para conquistar a ilha. O exército, sob o comando do general Jorge Maniakes, parou primeiro na Itália para recrutar mercenários para apoiar sua conquista. Entre esses mercenários estavam os normandos. Os normandos eram descendentes dos vikings que haviam se estabelecido no norte da França. Eles já haviam conquistado uma reputação como guerreiros incríveis e eram altamente requisitados como mercenários em toda a Europa. 300 normandos se juntaram ao exército bizantino que desembarcou na Sicília no verão de 1038. O exército bizantino capturou rapidamente Messina e teve uma série de vitórias fáceis contra os muçulmanos desorganizados nos 2 anos seguintes, resultando na captura de Siracusa em 1040. Uma família normanda em particular, os Hauteville, se destacou durante a campanha. Guilherme de Hauteville matou pessoalmente o emir de Siracusa em batalha ao derrubá-lo de seu cavalo, ganhando assim o apelido de Guilherme Braço de Ferro. Os sucessos bizantinos não duraram. O general Maniakes foi substituído por um eunuco chamado Basílio, depois que Maniakes teve um rompimento dramático com o jovem cunhado do imperador, que também era o almirante da frota de Maniakes. Sem a liderança de Maniakes, a campanha bizantina entrou em colapso e os muçulmanos conseguiram deter seu avanço. Os normandos ficaram frustrados com os bizantinos por não receberem uma parte justa dos despojos, apesar das contribuições normandas para a campanha, e retornaram à Itália. Os muçulmanos reconquistaram a maior parte da ilha dos bizantinos nos anos seguintes, mas os normandos, de volta à Itália, também estavam fazendo progressos incríveis. Após uma guerra com o Papa, na qual os normandos venceram e garantiram seu lugar na Itália, o Papa reconheceu os normandos como duques das regiões do sul da Itália, Apulia e Calábria, assim como da Sicília. O papado nunca havia controlado a Sicília, nem os normandos, mas a intenção era clara. Os normandos a queriam para si, e o Papa estava dando seu aval para que eles a tomassem. Em 1061, os irmãos Hauteville, Roberto e Rogério, lançaram uma campanha para capturar a Sicília dos muçulmanos de uma vez por todas. Messina caiu em um dia. As rivalidades que consumiam a Sicília muçulmana eram tão intensas que o emir muçulmano de Siracusa recebeu os normandos e se aliou a eles contra os outros muçulmanos da ilha. Em 1063, Roberto, Rogério e o emir derrotaram seus oponentes muçulmanos na Batalha de Cerame, garantindo a presença normanda na Sicília, mas sem dar um golpe decisivo para conquistar toda a ilha. Na verdade, a conquista normanda da Sicília levaria mais 30 anos. Problemas frequentes na Itália continental faziam com que Roberto tivesse que voltar para lá regularmente, o que resultava em repetidas pausas na campanha siciliana. O progresso era lento, mas os normandos enfraqueciam o inimigo de forma constante. Em 1068, eles derrotaram os Zíridas e os Cálbidas na Batalha de Misilmeri, o que fez com que os Zíridas abandonassem sua intervenção na Sicília. Então, em 1072, os normandos capturaram Palermo, garantindo o controle da maior parte da ilha. Roberto morreu em 1085 sem ver toda a ilha conquistada. Rogério continuou as campanhas com um ataque ousado a Siracusa em 1086. De acordo com os historiadores normandos, Rogério liderou o ataque a Siracusa pessoalmente e embarcou no navio do emir no meio da batalha. O emir ficou apavorado e tentou escapar, mas acabou caindo na água e se afogando sob o peso de sua armadura. Os defensores sobreviventes recuaram para trás das muralhas da cidade e só se renderam 5 meses depois. Os normandos passaram os anos seguintes eliminando as últimas cidades e fortalezas muçulmanas restantes pela ilha. Mas em 1091 a Sicília estava totalmente sob controle normando. O controle cristão havia retornado à Sicília. Mas os muçulmanos não iriam a lugar nenhum tão cedo. Os normandos acabariam ganhando fama de ferozes cruzados e defensores da fé católica. É surpreendente que o tratamento dos normandos aos muçulmanos na Sicília tenha sido notavelmente tolerante para a época.
Mais da metade da população da Sicília era muçulmana em 1091 e os normandos sabiamente escolheram não hostilizar a maioria de seus novos súditos. Não houve perseguição significativa aos muçulmanos durante ou após a conquista, e eles foram, em vez disso, acolhidos como súditos em pé de igualdade. Mesquitas e outras instituições islâmicas foram autorizadas a continuar sem interrupção, e muçulmanos podiam ser encontrados em todos os aspectos da sociedade normanda da Sicília. Soldados e engenheiros muçulmanos atuavam nos exércitos normandos, inclusive construindo equipamentos de cerco. Burocratas muçulmanos coletavam seus impostos, e poetas muçulmanos compunham obras de arte que eram apreciadas e patrocinadas pela classe dominante normanda. A Sicília era um símbolo de diversidade cultural e cooperação, com uma mistura de influências muçulmanas, católicas e cristãs orientais, que produziu uma das sociedades mais estáveis, pacíficas e prósperas do período medieval. O árabe permaneceu como uma das línguas oficiais da ilha, e vários dos reis normandos aprenderam a língua. A ilha era um dos centros de estudos islâmicos e cristãos, com uma troca constante de ideias como filosofia, teologia, geografia e literatura. Isso mostrou uma cooperação notável entre religiões, numa época em que as relações entre cristãos e muçulmanos, em outros lugares, estavam tensas devido às cruzadas. Mas, embora os muçulmanos continuassem sendo uma parte importante da Sicília, eles eram inegavelmente um grupo em diminuição. O fato é que os normandos ainda eram cristãos devotos e cruzados ativos. As classes dominantes eram compostas principalmente por cristãos, e os muçulmanos eram incentivados a se converter para alcançar ascensão social. Assim como os muçulmanos fizeram após sua conquista, os normandos também começaram a importar colonos cristãos para povoar a ilha, principalmente italianos e franceses. Ao longo dos 200 anos de domínio normando, o número de muçulmanos foi diminuindo lentamente, tanto proporcionalmente quanto em números absolutos, à medida que a nova sociedade cristã se estabelecia. Um declínio semelhante aconteceu com os cristãos ortodoxos da ilha, que se viram substituídos pelos católicos. Não foi um declínio violento, mas foi constante. No entanto, os normandos não governariam a Sicília para sempre, e o fim do domínio normando marcaria o verdadeiro fim da Sicília muçulmana. Em 1184, Guilherme II da Sicília ainda não tinha herdeiros quando o imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba-Ruiva, se aproximou dele com uma proposta de casamento. Que a tia de Guilherme, que na verdade era mais jovem que ele, se casasse com o príncipe Henrique, futuro imperador do Sacro Império Romano. Mesmo então, foi uma jogada arriscada. Caso Guilherme morresse sem herdeiros, a Sicília passaria legitimamente ao príncipe Henrique. Mesmo assim, ele confiava que teria tempo para garantir um herdeiro e aceitou o casamento. 5 anos depois, Guilherme morreu sem filhos. Desesperado para evitar o domínio estrangeiro, o primo ilegítimo de Guilherme, Tancredo, se declarou rei da Sicília. O momento foi ao mesmo tempo excelente e terrível. Por um lado, Frederico Barba-Ruiva estava ocupado com a Terceira Cruzada, durante a qual ele se afogou de forma nada cerimoniosa, o que significava que o Sacro Império Romano-Germânico não estava em posição de reivindicar a Sicília. Por outro lado, segundo a lei medieval, seu filho Henrique agora era o herdeiro legal da Sicília. Era só questão de tempo até o novo imperador buscar a Sicília. Felizmente, Tancredo não precisou se preocupar por muito tempo, já que morreu repentinamente em 1194, deixando o trono completamente aberto para Henrique. A coroação de Henrique como rei da Sicília na Catedral de Palermo, no dia de Natal de 1194, marcou o fim da Sicília normanda e também o começo do fim da Sicília muçulmana. Henrique foi um governante terrível para a ilha. Ele não se importava com a Sicília e extraía brutalmente recursos e riquezas dela para alimentar suas ambições em outros lugares. Seu reinado foi tão opressivo que grande parte da ilha se rebelou abertamente. Nobres normandos, súditos cristãos gregos e camponeses muçulmanos rejeitaram igualmente o reinado de Henrique como tirania. Henrique respondeu com imensa brutalidade, executando líderes rebeldes e massacrando centenas de pessoas. Os muçulmanos da Sicília sofreram muito. A morte repentina de Henrique em 1197 não melhorou as coisas. Seu filho Frederico ainda era um bebê, e a Sicília permaneceria em caos pelos próximos 20 anos.
Uma sucessão de barões alemães governou enquanto o príncipe Frederico era criado sob proteção papal, e eles eram tão odiados quanto Henrique. A resistência continuou por toda a ilha, especialmente entre grupos muçulmanos no oeste da Sicília. Só em 1220 Frederico II retornou à ilha e restaurou a ordem. Nesse momento, bolsões do oeste da Sicília estavam efetivamente nas mãos de rebeldes muçulmanos sob o comando de Ibn Abad. Em 1222, os exércitos de Frederico marcharam para o oeste e esmagaram esses rebeldes. Ibn Abad foi executado, mas Frederico temia que alguém logo surgisse para tomar o seu lugar. Ele decidiu que era melhor lidar com os levantes recorrentes de uma vez por todas. Entre 1222 e 1226, Frederico ordenou a expulsão total da maioria dos muçulmanos da ilha. Nesse momento restavam apenas entre 15 e 20 mil deles. Frederico mandou deportá-los para a cidade italiana de Lucera, na Apulia. Uma vez em Lucera, os muçulmanos foram bem tratados e receberam liberdade para praticar sua religião e viver como quisessem. Os poucos muçulmanos restantes da Sicília juntaram-se a eles por volta da década de 1240. Os muçulmanos praticamente desapareceram da Sicília. A era muçulmana da Sicília havia terminado, mas deixou sua marca na cultura única da ilha, que ainda carrega os traços de sua história complicada até hoje. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda faz diferença. E como sempre, muito obrigado por assistir.